Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Hoje eu vou modificar o culto um pouquinho aqui, aproveitando que toda a igreja, ou quase toda a igreja está presente e não temos visitante. Se tivesse um não crente, eu ia mudar a mensagem. Mas como não tem, vamos conversar um pouco com os irmãos nesta noite. Amém? Vamos dialogar, falarmos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida nesta noite. Graças a Deus. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Amém? Está no data show aí, né? Vai modificar um pouquinho aqui a minha tradução. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos à oração, ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além disso, Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. As crianças acabaram de louvar, dizendo assim: faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Pode ser até o tema desta mensagem nesta noite. Faça o melhor para Deus. Estamos fazendo o melhor para Deus, irmãos? Não responda para mim, responda para Deus. Estamos fazendo o nosso melhor para Deus? Aquilo que eu poderia estar fazendo mesmo, eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Preocupado nessa questão de fazer o melhor para Deus, nesta noite o Senhor há de falar conosco nesta noite. Amém? Eu não tinha colocado aqui tema nessa mensagem, mas quando as crianças, eu só tinha colocado assim, a igreja. A igreja. Mas quando as crianças louvarem esse hino, vê o tema: faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Eu não gosto muito de pregar em cima de temas. Na minha mensagem nunca é temática. Eu prefiro mais uma mensagem expositiva. Mas nessa noite, que este tema, cantado pelas crianças, que nós viemos refletir. Muitas vezes os hinos são louvados na igreja, e nós não observamos que Deus está querendo falar conosco através de um hino. E até mesmo através da boca das crianças, que sai o perfeito louvor a Deus. Então Deus já falou muito comigo nessa noite, através deste hino, com as crianças louvando: faça o seu melhor para Deus. E diante dessa questão, estamos fazendo o melhor para Deus? Estamos fazendo o melhor para Deus? Eu posso responder que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar e muito. Eu sei das minhas fragilidades, das minhas dificuldades, dos meus anseios, daquilo que eu quero para mim e também para a obra do Senhor nosso Deus. E diante dessas questões,
eu vejo que eu preciso melhorar muito no meu ministério, para que eu possa agradar aquele que me chamou para este ministério, para esta obra tão grandiosa, que os anjos queriam até fazer esta obra, mas o Senhor entregou para a igreja, para homens com muitas limitações, homens pecadores. O Senhor entregou para mim e para você esta obra aqui na terra, para que nós viéssemos dar continuidade no ministério de Jesus. Que privilégio, irmãos! Dar continuidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós somos muitos privilegiados, porque nós estamos dando continuidade na obra do Senhor aqui na terra. E muitos irmãos, eu creio que muitos não têm valorizado esse chamado de Deus para as suas vidas. Não têm visto que eles são representantes de Deus aqui na terra. Somos representantes. Somos embaixadores de Deus, assim a palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Deus, representantes do Senhor aqui na terra. E dentro aqui do Parque Nápoles, cidade ocidental, Deus escolheu a mim e a você, na denominação Assembleia de Deus Missões Centro-Oeste, para representarmos Deus nesta cidade, ou representarmos Deus aonde o Senhor nos enviarmos. Estaremos lá como representantes do Senhor nosso Deus. O representante do nosso país, nos outros países que vão, representam a Dilma, ou às vezes a Dilma mesmo vai pessoalmente representar o nosso país em nome da nação. Nós representamos Deus aqui nesta cidade. Somos representantes de Deus. Que os homens nos consideram assim, que os homens venham nos considerar dessa forma, embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. Mas eis a questão, aqui no capítulo 6. A igreja do Senhor inicia no dia de Pentecoste. A igreja estava num crescimento assim, assustador. A igreja estava crescendo rapidamente. E junto com o crescimento vem o quê? Problemas. Junto com o crescimento vem os problemas. Quando você casou, os irmãos são casados, tinham os problemas de casal apenas. Quando vem os filhos, surgem mais problemas. E nós não podemos ser omissos diante dos problemas. E foi o que os discípulos viram que estavam acontecendo, os apóstolos viram que estavam acontecendo os problemas dentro da igreja. Que era ali a questão da partilha de alimentos entre as viúvas, entre os órfãos, dos da fala grega e também dos da fala hebraica. Então ali havia uma discórdia naquela distribuição de alimentos. Alguém dava mais para um e alguém sentia que estava sendo desprezado ou não estava recebendo nada. Então surgiu ali questões diante desta situação. Na igreja do Senhor sempre vai haver questões. Agora o que nós devemos fazer é resolver as questões. Precisamos resolver as questões que surgem diariamente dentro da casa do Senhor nosso Deus. E enquanto Jesus não vier, a igreja vai continuar tendo os seus problemas. Mas é preciso que nós venhamos tomar atitudes diante das situações. E eu chamo a atenção nessa noite a partir dos pastores,
juntamente com todos os líderes, para que nós venhamos achar um meio para resolver o mais breve possível todos os problemas da igreja. Todos os problemas, pastor, sempre vai ficar um, é certo? Sempre vai ficar um. Sempre vai brotar outros. Sempre vai ter outros parecidos com o que nós resolvemos. Mas é preciso que nós venhamos tomar uma atitude diante da situação. Mas a igreja estava crescendo. E a meta dessa igreja sempre será o crescimento. Porque se a meta dessa igreja parar, podemos fechar a porta e dizer, não, ninguém entra mais aqui, não pregamos mais o evangelho, porque nós não queremos mais crescer. Não é a meta do evangelho. Não é a meta desta igreja. A meta dessa igreja é o crescimento. Crescimento, primeiramente, espiritual. Que cada membro desta igreja, que nós venhamos sentir a necessidade de crescermos espiritualmente falando. Porque assim a palavra do Senhor nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, quando omite a busca espiritual, que chama-se o avivamento espiritual, a igreja começa a criar muitas questões internas. A igreja passa a resolver os problemas com visão humana. A igreja passa a ver somente as questões que o homem muitas vezes não consegue entender, que o homem muitas vezes não consegue resolver. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que a igreja precisa crescer espiritualmente. O homem de Deus precisa ser espiritual para que venha tomar de conta daquilo que é espiritual. Nós não somos somente matérias. Nós não somos somente matérias. Fruto do acaso. O homem foi feito corpo, alma e espírito. Então o homem, ele é espiritual. E a igreja precisa crescer espiritualmente falando, na busca, na oração. E o que tem muito preocupado a mim, nesses dias, é que a igreja muitas vezes não tem orado. Marca-se orações, reuniões de orações, e a igreja não tem orado. A igreja tem negligenciado os momentos de oração, os momentos de busca, os momentos de estar na intimidade com o Senhor nosso Deus. Pastor, para que orar de madrugada? Pastor, para que vir para o ciclo de oração? Pastor, para que isso? Para que esse momento devocional de joelhos em oração? Porque a igreja precisa estar abastecida espiritualmente. O obreiro que se preze, ele é um bom orador. Não orador na questão de falar, oratoriamente falando, mas de um homem que busca a Deus em oração. Ele tem o seu ministério pautado na oração com o Senhor nosso Deus, na intimidade com o Senhor nosso Deus. Porque quando nós passamos momento com Deus, Deus vai revelando o que Ele quer para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala no capítulo 8 de Atos aqui, que Filipe estava em oração. E quando Filipe estava em oração, Deus revelou para Filipe que ele devia ir para uma rua, para uma região que estava deserta, mas lá Deus tinha algo com Filipe. Deus tem algo com você, Deus tem algo comigo, e nós iremos descobrir o propósito de Deus em nossas vidas somente numa vida íntima de oração. Meus queridos, a igreja do século 21 não tem orado, não tem jejuado, não tem buscado a presença do Senhor nosso Deus.
E muitas vezes queremos receber bênçãos, queremos ser usados por Deus ministerialmente falando, mas não queremos pagar o preço da oração, não queremos descer em busca. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja, naqueles dias, a igreja crescia, mas a igreja era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a presença do Senhor. Até as crianças oravam, porque a Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração, a igreja estava orando. Pedro foi solto e a Bíblia diz de uma criança que estava também naquele cenáculo de oração. Foi aquela criança que ouviu Pedro batendo, chamando naquela porta. Aquela criança também estava orando. Então diga até mesmo às crianças, é preciso que as crianças também desçam a oração. É preciso que nós pais ensinamos que quando chegar na igreja, é preciso dobrar os joelhos, fazer um momento devocional com Deus e orar a Deus. As crianças, os adolescentes, a mocidade precisa orar. Eu louvo a Deus porque a mocidade está orando aqui no sábado, mas não é tudo. É preciso também tirar momentos, jovens, a sós com Deus lá no seu quarto, porque Deus vai revelar o que Deus quer na vida de vocês ainda na vossa juventude. Deus há de revelar os mistérios. Na sua juventude Deus vai fazer com que você tenha visão futuramente de anos a seguir, através da oração. Através da oração. E a igreja fica uma igreja indiferente, porque não tem intimidade com Deus, não busca a Deus, a igreja fica indiferente. E como nós conquistamos a intimidade com Deus? Através da oração. Então precisamos, a nossa meta do crescimento é espiritual. Depois a meta é que o Senhor, através também da oração, envia trabalhadores. Através da oração, nós iremos orar: Senhor, salva esta cidade. Senhor, salva a minha família. Faz um propósito com Deus, vê se Deus não salva o seu parente, salva o seu pai, sua mãe, salva o seu irmão. Certa vez eu coloquei um propósito dizendo: Senhor, não vou pregar mais meu pai, mas agora eu vou orar pelo meu pai. E fui orando, até que chegou o dia, a minha mãe me ligou e disse: seu pai manda tu vir aqui, porque ele quer ser crente. Já não estava mais pregando para ele. Parei, disse: não vou pregar, porque toda vez que eu pregava, virava-se uma contenda entre eu e ele. Santo demais, crente melhor do que muitos. Eu disse: não, essa barreira vai quebrar em oração. Até que Deus foi lá e disse: hoje chegou o dia. E tem mais, eu só aceito Jesus se tu vir cá. Eu saí daqui de Brasília, corri lá no interior. E meu pai aceitou Jesus. Levei ele para a igreja e ele aceitou Jesus. Já tem uns 10 anos que meu pai já é crente. Pela glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, aquelas barreiras. Quer ver o crescimento da igreja? Quer ver vida sendo salva? A igreja precisa orar pelas almas perdidas. Clamar a Deus por misericórdia, por compaixão. Senhor, tenha compaixão destas almas. Senhor, não me envie para pregar o teu evangelho. Tem muitos que orar: Senhor, envia. Não, irmão, Deus quer nos usar. Nós não estamos aqui por acaso, não. Tem pessoas: Senhor, eu quero ser missionário, me envie para a África. Não, irmão, é aqui no Parque Nápoles mesmo que Deus quer te usar. É aqui mesmo. Eu nunca pedi para Deus mandar eu para a África, nunca pedi até hoje. Porque eu sei que o dia que Deus quiser que eu vou para a África, Deus vai preparar tudo e vai me mandar para a África. E eu vou dizer: eis-me aqui. Ou para onde Deus quiser me mandar: eis-me aqui. Eis-me aqui. Até no momento tem sido assim: eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui. Estava eu certa vez fazendo trabalho de evangelismo. Pastor presidente chega e diz: pastor Hélio, tu vai para São Sebastião, Deus te mostrou alguma coisa? Eu disse: eis-me aqui. Fui São Sebastião. Nem conhecia aonde eu ia. Cheguei debaixo de chuva, carro caindo em buraco. A igreja, quando eu cheguei lá, a igreja molhava todinha dentro. Dificuldade, terrível. Dificuldade mesmo.
Aí mais tarde o pastor me liga depois do culto. E aí? Vai ficar aí mesmo? Eu falei assim, pode marcar o dia. Já aluguei até a casa para mudar já. Vou marcar o dia da posse. Já aluguei até a casa para me mudar. Eu nem deixei tudo organizado. Minha esposa nem tinha ido lá ver como que era. Não sei se ela ia, depois que ela viu a situação, não sei se ela ia, mas aí depois já não tinha situação, né? Ela já foi direcionada. Amém? Topamos. Então Deus, meus queridos, tem pressa. Deus conta conosco para fazer. Uma certa vez eu pensava que eu ia ser pastor depois dos meus 40 anos. Com 20 anos comecei a pastorear. Por quê? Deus tinha pressa. E nessa última hora Deus tem pressa. Tem jovens aqui, tem crianças aqui. Talvez vão ser chamados até mesmo antes. Vão assumir o ministério antes de 20 anos. Porque Deus, Ele tem pressa. Mas é preciso que venham pagar um preço na oração, na intimidade com Deus, para compreender qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus na vida. Tem pessoas que até hoje não descobriu qual é o ministério dele. Por quê? Não ora, não busca o Senhor, Deus não revela, não sente desejo, porque através da oração nós vamos sentindo desejo de fazer algo melhor para Deus, algo melhor para a obra do Senhor nosso Deus. Então a meta é crescer espiritualmente, a meta é crescer em número. Essa igreja aqui tem condições de congregar umas 250 pessoas, pelo que foi construído. E não foi somente na minha visão não, foi na visão dos irmãos. Porque sentamos um dia, concordamos um dia, vamos construir um templo de 20 por 8, com uma galeria, com condições de crescimento, que abranja números e números assim de crente. A visão da igreja neste lugar é uma visão de crescimento. O templo Deus o abençoou, mas agora é preciso que nós regaçamos as mangas e vamos pregar o evangelho. Esses dias Deus falou comigo aqui no público, dizendo assim, olha, regaça as mangas da camisa, porque grande é a obra deste ministério. E eu repasso para a igreja, é hora de regaçar as mangas da camisa. E se nós vier fazer a diferença nesta cidade e aonde o Senhor nos mandar. O primeiro projeto dessa igreja era Missões Centro-Oeste. Já não pode ser mais Missões Centro-Oeste, porque esse nome já está no Ceará. Já abrangeu o Nordeste, porque Deus não quer somente que nós ficamos restritos a uma região no país. Nordeste, Sul, Sudeste e assim por diante, a obra do Senhor vai ser grande. Eu creio que ainda vou viver muitos anos ainda. Mas eu sei que muitas coisas eu não vou ver se Jesus não voltar até lá. Nem pastor Charles, nem os irmãos que nos ajudaram a fundar este ministério, não irão ver o êxito desse ministério, porque vai ser grande. Mas é preciso que nós venhamos hoje tomar uma atitude, dizendo, eu irei fazer o melhor para o meu Deus. Eu irei fazer o melhor para a obra do Senhor nosso Deus. Porque a igreja tem que crescer. E isto indica que nós devemos pregar, como o apóstolo Paulo falou, a tempo e a fora de tempo. Tem muitos que estão querendo ser enviados. Não, meus queridos. Quem já nos enviou chama Jesus Cristo. Para pregar o evangelho, Jesus Cristo nos enviou já. Não precisa de carteirinha de auxiliar, de diácono, de presbítero, de missionário. Não. Deus, o Senhor Jesus, já nos enviou. E Paulo, quando ele falava sobre a pregação do evangelho, diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, se eu não falar das boas novas, se eu não falar de Jesus Cristo, ai de mim. Por que Paulo dizia isso? Porque ele mesmo citou, dizendo assim, que aquele que não faz e aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. E tem muitos que têm pecado porque Deus tem mandado falar, Deus quer usar ele com os dons espirituais, Deus quer usar ele nos dons ministeriais, e era para ser já grande homem de Deus,
um missionário, uma missionária, era para ser pastor, era para estar desbravando a obra do Senhor, mas fica negligenciando o chamado de Deus. Vou esperar isso acontecer, depois eu faço, depois que eu conseguir um bom trabalho, depois que eu conseguir um bom emprego, depois que eu casar, depois que eu fizer isso, aquilo. Meus queridos, essas coisas vão acompanhando, essas coisas vão sendo consequência em nossas vidas. Deus vai nos abençoando, Deus vai nos dando as condições para que nós venhamos fazer o chamado de Deus em nossas vidas. Não venhamos ficar preocupados com o que comeremos, com o que vestiremos. Essa semana eu ia conversar com a minha esposa, disse: minha filha, é hora de nós fazer isso, fazer aquilo. É preciso nós venhamos desprender um pouco da questão materialista, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. É claro que nós não podemos deixar de trabalhar, porque a Bíblia diz que o trabalho é honroso, é digno para o homem, que é preciso que nós trabalhamos, se possível for dia e noite, para não ser pesado à igreja, para não ser pesado aos irmãos. Aquele que não trabalha também não deve comer. Tem versículos que dão amparos para o preguiçoso, dizendo: vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas nós devemos ter sabedoria para que o tempo presente não nos sufoque e que nós não venhamos deixar de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Vivemos tempo do consumismo. Temos uma 20 polegadas, queremos uma 32, temos a 32, queremos a 40, não sei quanto, televisão. Temos um carro hoje de tantos anos, mas não queremos um carro melhor, queremos isso e aquilo, porque nós vivemos um tempo de consumismo. E esse consumismo muitas vezes nos consome, ao ponto de nós deixarmos de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Devemos orar ao Senhor: Senhor, dá-nos a nossa sabedoria, para que nós venhamos gastar o nosso tempo com sabedoria, e que a obra do Senhor também venha crescer através do fruto de nossas mãos. Deus vai dar tempo, Deus vai dar-nos tempo para que nós venhamos fazer a sua vontade. Mas aí havia a questão da contenda que estava acontecendo ali naqueles dias, que diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Havia o que? Contenda. Irmão, quando a igreja começa a haver contenda dentro do trabalho da obra do Senhor, o trabalho, a obra, para. Quando há questões mal resolvidas dentro do trabalho da obra do Senhor, a obra do Senhor para. O que nós devemos fazer? Nós devemos passar a cumprir mais com a palavra de Deus, amar. Porque quem ama, entende um ao outro. Quem ama, perdoa. Quem ama, é misericordioso. Quem ama, faz de tudo para agradar. Essa semana eu conversava até mesmo com a mãe Giovana e dizia: nós somos o quê? Nós somos o quê? Senhores ou servos? Servos. E o servo sempre faz a sua vontade, sim ou não? Não. Jesus nos deu o exemplo de ser servo, porque o servo não faz a sua vontade, faz a vontade do seu Senhor. E quando nós deixamos de ser servo e passamos a ser Senhor, aí viram os problemas dentro da igreja, porque cada um quer ser Senhor, cada um não quer ser comandado, mas quer ser o comandante. Os irmãos não gostam de submeter a liderança da igreja, ninguém submete a ninguém, e vira-se aquela contenda. Mas o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. E Deus instituiu a liderança dentro da igreja para ser o quê? Para ser obedecida. Deus instituiu
os líderes dentro da igreja, não foi homem não. Paulo disse, ó, o Senhor subiu e deu o quê? Dons aos homens. Foi o Senhor que deu. Os pastores, os presbíteros, os apóstolos. Isso estou falando do Velho Testamento aqui que é citado. Para ser líderes da igreja. E hoje é uma dificuldade de obediência. Existem, como o apóstolo Paulo naqueles dias ali, dizia alguns, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. O pior crente que nós encontramos na casa de Coríntio é aquele que dizia de Jesus Cristo. Porque ele não queria obedecer nem Paulo, ele não queria obedecer nem Pedro, ele não queria obedecer nem Apolo, e muito menos os requisitos da igreja. Meus queridos, nós devemos obediência. A igreja tem a palavra de Deus, nós devemos obedecer primeiramente a Deus. Mas nós devemos também obedecer aquilo que Deus instituiu aqui na terra. A devida obediência a homens que Deus escolheu para fazer a diferença aqui na terra. Então chamo desde a criança ao mais velho. O líder que Deus colocou na igreja é para que nós venhamos obedecer à liderança da igreja. Quando não devo obedecer o líder? Quando ele está em pecado. Quando ele sai da direção. Quando ele fere a palavra de Deus. Não devo mais obedecer ele, mas também não posso crucificar ele, porque ele é servo do Senhor. Ele é servo do Senhor. O que eu devo fazer? Orar, porque Deus vai levantar outro e vai colocar no lugar. Deus vai revelar aquilo que está oculto e vai trazer à tona. Deus não deixa se escarnecer. Deus está vendo dos altos do céu tudo o que está acontecendo aqui. Tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, Deus está vendo. E ai daquele. Jeremias falou, ai dos pastores. Ai daqueles que sugam a lã das ovelhas, mas não cuida das ovelhas, não leva o azeite nas feridas das ovelhas. Ai desses pastores maus. Ai deles. Meus queridos, então a igreja precisa rapidamente rever os conceitos de igreja. Precisa aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo que disse, Pedro a Jesus dizendo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Jesus não, 7 não. 70 vezes 7. Ao dia. Ao dia. É fácil, irmão. Quando o irmão pegar você contra uma vez, corre dele, né? Te perdoa, irmão, não me parece minha frente mais hoje não, vou correr de ti agora, né? Mas se for preciso 70 vezes 7, vamos lá. 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia. Porque a contenda traz um prejuízo muito grande para a obra do Senhor nosso Deus. Aí os irmãos leem lá Coríntios, principalmente a primeira carta aos Coríntios, de Paulo. Os irmãos vão lá identificar-se ou encontrar-se uma igreja que vivia em constante contenda. Foi preciso Paulo escrever 2 cartas. E diz que ainda teve até a 3ª carta, que sumiu, tentando resolver o problema que estava dentro da igreja de Corinto. E isso Paulo passou, segundo os historiadores, Paulo passou cerca de 12 meses, ou 1 ano, na abertura daquela igreja, ensinando aquela igreja. Já pensou? E mesmo assim aquela igreja vivia com diversidade de problemas. Então os irmãos ali fizeram o que? Uma reunião. O verso 2 diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, dessa forma aqui, todos os discípulos, agora refere-se também à igreja. Reuniram os discípulos, reuniu também a igreja, para resolver o problema que estava acontecendo e trazer uma solução. Nós fazemos aqui de vez em quando uma reunião com a igreja, com os obreiros,
local e às vezes também a nível ministerial, quadrimestral, 4 em 4 meses reunimos. E sempre procurando resolver os problemas que surgem no dia a dia. Mas precisamos também trazer a solução. Irmãos, aprendemos uma coisa: lançar uma pedra sobre o pastor, sobre a liderança, é muito fácil. Mas que venhamos a aprender a lançar pedras construtivas. O que é pedra construtiva? Eu vejo a questão da liderança da mocidade apresentada pelo irmão Rodrigo, mas eu digo: Rodrigo, o problema está assim, 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 eu estou vendo que está assim, 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 mas eu trago uma proposta assim, 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 porque assim vai fazer com que a mocidade venha crescer. Só que muitos lançam pedra para matar mesmo, matar o ministério do irmão, matar a igreja, matar o rebanho, e não traz uma palavra que venha trazer a solução para o problema. Eu apontar o problema da igreja é muito fácil. Eu gosto de conversar com irmãos que têm coragem, muitas vezes, até mesmo de me afrontar. Me afrontar no bom sentido. De mostrar muitas vezes aonde eu estou errando. Eu gosto de conversar com os irmãos. E os irmãos: pastor, está acontecendo assim. Talvez o senhor não está vendo. Mas, se nós fazermos assim, assim, se o senhor passar a fazer assim, assim, vai melhorar o ministério do Senhor. Só que tem muitos que ficam falando só por trás, não tem coragem de me falar, e eu louvo a Deus que tem irmãos que tem coragem de me falar. Eu louvo a Deus, não é fuxico não. Eu louvo a Deus que tem irmãos que tem coragem de chegar e dizer para mim a real o que está acontecendo. E eu gosto muito mais daquele que traz e me dá a solução ainda. Que eu não sou dono da situação, meu querido. Eu não sou dono da situação. Por isso que eu preciso que os irmãos me ajudem na liderança. Que os irmãos ajudem no bom andamento da igreja. Para quê? Para que a obra do Senhor venha continuar crescendo. Para que a obra do Senhor venha continuar avançando. Que muitas das vezes há casos omissos. Por que estão omissos? Porque o pastor está vendo? Não. Porque muitas vezes você está vendo e não tem coragem de tomar uma postura diante da situação. Não ora para o problema resolver. Não ora para o pastor passar e ver o que está acontecendo. Ou senão me dá um sinal: o pastor passa na rua tal, no momento tal, que o senhor vai ver o irmão tal, assim, assim, assim. Aí nós vamos fazer uma forcinha para passar por lá esses horários, né? É fazer uma forcinha, porque aí não vai ficar só a sua palavra, vai ter a minha. Se for preciso, eu levo até outros obreiros comigo para provar o caso, para ver o que está acontecendo mesmo. Porque senão, irmão, vai ficar na omissão. Não, eu não quero me envolver. Pastor, eu estou contando para o senhor, mas não fale que foi eu. Então não me conte, pelo amor de Deus. Não me conte nada se você não tem condições, caráter de assumir que você ouviu também, ou que você viu. Não me conte. Viu? Não me conte. Porque se eu ver alguma coisa errada, eu tenho coragem de chegar na cara. Viu? Eu tenho coragem de chegar e chamar o irmão. Irmão, você fez assim, está errado, assim, assim, assim. Viu? Eu te vi. O que você falou, eu vi também você falando, está errado. Né? Então não me conte. Se você não tem coragem, não, porque eu fico com medo. Não tem medo não. Mas não pode ser mentira, não pode ser calúnia. Porque se não for calúnia, ele vai ficar disciplinado. Eu não quero, como assim o regimento da igreja, eu vou ler o regimento que um dia eu vou marcar um dia com a igreja aqui, um domingo desses aí, como está aqui hoje somente a igreja, eu vou marcar um dia, vou fechar a porta e vou ler todo o regimento para a igreja. E se alguém quiser, dou também o regimento para os irmãos totalmente da igreja. Aquilo que foi discutido entre os obreiros aqui, foi acatado, está registrado o regimento da igreja. Aí você vai ler o regimento dentro da palavra de Deus. Aí você, se você errar, aí você vai para o sinédrio. Viu? Vai ser penalizado. Amém? Vai ser penalizado pelo seu erro. Viu? Eu também, viu, irmãos? Eu também. O regimento abrange o pastor, do pastor até o último, até o membro. Viu?
Todos somos membros dessa igreja, então é pastor, é diácono, é auxiliar, é presbítero, todos ali têm as suas penalidades. Todos ali têm as suas penalidades dentro do regimento da igreja, dentro da palavra de Deus. E uma coisa que não pode acontecer, que está no regimento, aquele que levantar calúnia ficará disciplinado dos cargos que exerce, de louvar na igreja, de pregar na igreja, por tempo indeterminado, porque ele calunia o irmão, mentiu contra o irmão, levantou calúnia contra o irmão, ele vai ficar disciplinado, por tempo indeterminado, até aprender a falar a verdade, porque mentiroso não entra no reino dos céus. E quando levanto a calúnia contra o irmão, eu estou mentindo contra o irmão. Quando você vê o irmão carregando uma baré na mão, e vai lá ver se é baré ou se é brama, né? Não fale primeiro, hoje não tem baré mais não, né, irmãos? Mas você vai lá ver o que aconteceu. Lembra da baré? Né? Muitos irmãos foram caluniados que estavam bebendo cerveja. Eu ouvi, irmão até calambiando com a cerveja, a brama. Eu ouvi lá, era brama. Mas era uma baré, irmão. O irmão estava levando para almoçar com a família. E era disciplinado por calúnia. Era disciplinado por calúnia. Então vai lá, irmão, confere. Faz um confere, né? Vai lá, olha, vê primeiro. Amém? Então a igreja ali havia o que? Contenda. Mas a contenda foi trazida a solução através de uma reunião. E a reunião decidiram que deveria escolher homens para ajudar os apóstolos no ministério. Irmãos, nós não conseguimos sozinhos. Eu não consigo sozinho. Eu estava até agora há pouco conversando com o irmão Sérgio, o pastor Charles, e disse, olha, teve questões na igreja que muitas vezes faltou o quê? Faltou pessoas para nos ajudar a resolver questões, a elaborar questões que muitas vezes eu não consegui sozinho. É claro que muitas vezes eu me desdobrei e pedi ao Senhor graça para que o Senhor me viesse, me concedesse sabedoria para fazer algo funcionar dentro da igreja. E tem muitas coisas dentro da igreja ainda que precisa de pessoas que tenham total despendimento para fazer a obra do Senhor aqui neste lugar. Deus precisa. E que muitas vezes quando nós deixamos de fazer, aí a obra para no tempo. Para no tempo. Eu até coloquei aqui no finalzinho dessa mensagem, mas já vou até falar que a igreja para crescer, ela precisa organizar. Precisa ter organização. Organização. A igreja precisa se organizar. Isso em todo lugar. A casa, a família, a empresa. Se não tiver uma organização, não funciona. Não funciona. Então ali os 12 apóstolos estavam em aperto, porque tinha que resolver os problemas que vinham, os casos omissos que vinham, tinha que resolver a distribuição com as viúvas, tinha que visitar o irmão que machucou no trabalho, tinha que ir fazer o culto fúnebre. Hoje mesmo o pastor Júnior me ligou, pastor, vem cá, pastor, me ajudar, porque eu estou aqui com o culto fúnebre na minha igreja, só vem me ajudar aqui, eu tive que correr para lá para fazer o culto fúnebre com o pastor Júnior. Ajudar. Corri para lá, para auxiliar as famílias que estavam lá enlutadas. Então estava acontecendo essas questões. Estava acontecendo esses problemas dentro da igreja. Aí precisava que levantar homens. Então Deus conta comigo, com você. Deus quer que você venha levantar. Deus quer que nós venhamos levantar a cabeça para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E ali foi dito, não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher homens que sejam, primeiro aí, homens que tenham um bom testemunho. Vamos escolher aí 7 dentre os irmãos aí que tenham um bom, o quê? Testemunho. O obreiro precisa ser um obreiro aprovado na questão de dar um bom testemunho. Quer ser um obreiro, dá um bom testemunho. Começa a ser dá um bom testemunho no trabalho, na rua, no mercado, em casa, onde quer que você vá,
as pessoas têm que olhar e dizer: aquele é crente mesmo, aquele é homem de Deus, aquele é pastor mesmo, aquele é crente mesmo. Quando eu converter, eu quero ser crente igualzinho a ele. Isso aí tem testemunho. Eu, graças a Deus, aqui dentro do Parque Nápoles ainda consigo andar de cabeça erguida. Graças a Deus. Viu? Consigo andar de cabeça erguida. Consiga até emprestar dinheiro onde não mandei, o pessoal já emprestou aí. Viu? Agora, se eu fosse um mau pagador, meu querido, nem aquele pastor, aqui ó, ia fazer desde aqui, ó, aqui ó. Olha aqui, o ano 2004 ele comprou 20 pau aqui e não pagou. Está aqui ó. Quando eu converti, irmão, eu cheguei no mercado do meu tio tinha na minha cidade. Hoje eu estou tranquilo aqui, eu só tenho crente, estou tranquilo. Viu? Cheguei no mercado, meu tio puxou a lista. Pastor fulano de tal passou aqui na sua igreja e não me pagou. Está aqui ó. E tu virou crente ainda? Aí falou os piores palavrão lá sobre crente. E todo mundo rindo, irmão. Mas graças a Deus que Jesus tinha um propósito na minha vida, porque eu podia ter largado de ser crente naquela hora. Viu? Isso foi na semana que eu aceitei Jesus. Na primeira ida que eu fui lá na casa do meu tio, no mercado. Quando eu cheguei, disse: fiquei sabendo que tu é crente. Tu foi para a Assembleia de Deus e aceitou Jesus. Olha aqui, tu virou um mau pagador, porque crente não paga ninguém. Meus queridos, é preciso ter um bom testemunho. A Bíblia diz: tanto para os de dentro como para os de fora. É preciso ter um bom testemunho. Então a primeira resolução ali era escolher homens de bom testemunho. Segundo, homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo aqui fala de ter provado os dons do Espírito Santo, ter sido batizado com o Espírito Santo. Homem de Deus, se você quer ser, busque os dons espirituais, busque ser batizado com o Espírito Santo. Deus precisa nesta última hora que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, pagar um preço na oração, como falei aqui no princípio deste culto. É preciso pagar um preço na oração. E para ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar o Senhor, tem que vir para os cultos de oração e ser batizado com o Espírito Santo, porque é somente através da oração que nós somos batizados com o Espírito Santo. E o requisito aqui, o primeiro requisito para ser um obreiro, é preciso ser cheio do Espírito Santo, na evidência do falar em outras línguas, e assim por diante. E é claro que o bom testemunho aqui também fala dos frutos do Espírito Santo. O bom testemunho fala lá de Gálatas capítulo 5, que são os frutos do Espírito Santo, convertido em Cristo, que produz os frutos do Espírito, agora acompanhado também com a promessa do derramamento do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecoste. Homens cheios do Espírito Santo. E também de quê? Sabedoria. Sabedoria. Como que a igreja precisa crescer em sabedoria? Mas muitos irmãos estão distantes de crescer em sabedoria, porque a sabedoria ela vem da onde? Da onde? No temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E como eu temo o Senhor? Em conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Através da Bíblia. Através da palavra de Deus é que eu conheço a Deus e tenho temor a Deus, e eu passo a ter então sabedoria. Sabedoria através da palavra. Aí não vem para os cultos de ensino. Culto de ensino aqui na igreja, irmão, vou falar da nossa igreja, misericórdia. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Escola dominical, para muitos, domingo de manhã é melhor dormir. Não, pastor, vamos todo mundo descansar. Porque estão negligenciando conhecer a Deus. Precisamos rever os nossos conceitos de igreja. Precisamos ser assíduos nos cultos de ensino, nos cultos de escola dominical. Estamos aqui ansiosos para aprender da palavra do Senhor nosso Deus.
Ontem à tarde eu passei ali no curso, fazendo o curso ali, uma convalidação ali no curso. Passei a tarde todinha. O pastor ensinou de 2 da tarde até quase 6, e eu pedindo bis. Fala mais, pastor. Fala mais. Porque um conhecimento extraordinário dentro da palavra do Senhor, que estava me enriquecendo, me dando sabedoria, através do conhecimento. Peça a Deus, irmão, porque a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá livremente sabedoria. Peça a Deus que abra a sua mente, através do conhecimento da palavra. Aqui está a revelação de Deus para o homem. Aqui está a revelação de Deus para o pregador transmitir para a igreja. A verdadeira revelação infalível, que muda, que transforma o vil pecador a Jesus Cristo. Mas muitos não têm querido aprender a palavra de Deus. Mas a minha proposta nessa noite é que nós venhamos levantar, sermos homens cheios do Espírito Santo de Deus e também do conhecimento de Deus através da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Eu conclamo todos os irmãos, da criança ao mais velho. Eu tenho aqui alunos, adolescentes, que estão falando comigo aqui o curso de teologia nas terça-feira, que é para toda a igreja. Só que tem irmãos que nunca apareceu aqui ainda, em 2 anos, nunca apareceu aqui para aprender a palavra de Deus. Aí Paulo diz: era para ser mestre, mas ainda criança, levados por ventos de doutrina. São crianças ainda, são velhos, e muitas vezes até se gabam de títulos de anos de crente, mas não tem sabedoria, não conhece a palavra de Deus. São levados por ventos de doutrina, são levados por problemas que muitas vezes vêm sobre a igreja. Se nós tivéssemos um conhecimento de Deus, nós não íamos ser levados. Meus queridos, é hora de nós rever os conceitos de igreja. É hora de nós rever o conceito como nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Eu falo isso aqui com sentimento, que os irmãos viessem também pedir a Deus esse sentimento, que eu preciso melhorar diante do Senhor nosso Deus. Eu preciso ser um crente melhor na casa do Senhor nosso Deus. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas para isso é preciso estar na posição. E aqueles homens ali, aqueles 7, estavam na posição. E havia um ali, por nome Estevão, que ele tinha até algo a mais. Porque Estevão tinha essas 3 qualidades exigidas. Mas Estevão, como diz aqui no verso 5, Estevão tinha mais. Estevão tinha até um requisito a mais. Estevão era um homem de fé. Um homem de fé. Quando fala Estevão, homem de fé. Estevão tinha até algo a mais. E é preciso também para o homem de Deus ter muita fé. Fé para vencer. Fé para transpor os problemas. Fé para ver que agora está difícil, mas vai melhorar, vai acontecer. Deus vai fazer obras extraordinárias. É preciso. E depois agora da questão, colocaram esses homens. Agora os apóstolos passaram a dedicar totalmente na oração e também na pregação do Evangelho. Sabe o que aconteceu? O Evangelho, cresceu. Lugares que o Evangelho não tinha chegado ainda, chegou. Porque agora os apóstolos, 12, tiveram agora mais condições de pregar a palavra. Estavam agora inteiramente ligados na oração. Enquanto eles não tinham, porque eles tinham que visitar as viúvas, tinham que visitar o irmão morto, tinham que visitar tal lugar, agora eles oravam e saíam pregando o Evangelho de casa em casa. Tinha tempo para assistir à igreja, tinha tempo para levantar o trabalho na obra do Senhor, tinha tempo para fazer a vontade do Senhor. Por isso que Deus levantou os diáconos da igreja, que aqui os 7 homens eram os primeiros diáconos da igreja. Foram os primeiros que foram escolhidos como diácono, uma obra serviçal, uma obra de assistência, uma obra de fazer
o trabalho de construção dos templos, de fazer a organização do templo, de resolver a questão, naquele tempo não tinha som, mas fosse hoje, de resolver a questão do som na igreja, de ver que as cadeiras precisam de verniz, precisam de melhorar, a igreja precisa ser pintada. Era o trabalho dos diáconos da igreja. E os apóstolos agora ficavam só dedicando em propagar o evangelho. E aí, diáconos e diaconisa, auxiliares, você que tem um desejo, está disposto a fazer? Aí se voltar lá para a velha aliança, alguém diz, eu quero ser levita. Você pode ser até levita, mas você vai ter que limpar o banheiro. Vai ter que ser levita, mas tem que limpar a igreja. Instalar o som. Porque o levita fazer é isso. O serviço do levita era cuidar da obra do Senhor, da casa do Senhor. Limpar, pintar. É claro que também que entoava louvores também. Só que quero ser levita, mas só para cantar, porque eu quero ter status. Eu quero ser levita para isso. Não, levita, na antiga lei, na lei lá, ele fazia o trabalho rústico do templo. Fazia o trabalho ali de limpar o banheiro. Quem já limpou o banheiro da igreja aqui? Tem alguns irmãos que limpou o banheiro da igreja. Passa por lá de vez em quando, irmão, ajuda também. Viu? Passa por lá, de vez em quando. Faça a obra do Senhor, chega mais cedo. Limpa os bancos da igreja. Faça alguma coisa na casa do Senhor. Faça alguma coisa na casa do Senhor. O irmão aceitou Jesus com muita vontade de trabalhar. E chegou no pastor, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar na igreja. E o pastor agora não, mas fulano de tal já faz tal ofício, fulano de tal faz tal ofício. Onde eu vou pôr esse irmão? Aí o pastor fez um ofício para o irmão, tu vai ligar e desligar a luz da igreja todo dia. E lá estava o irmãozinho todo dia, ligando e desligando a luz, com satisfação, ligando e desligando a luz. Sabe o que acontece? Que tem muitos que são levantados na casa do Senhor para levantar a luz, ligar e desligar a luz, só que ele faz um dia só, ou 2 dias. Né? Não é para parar não, é para continuar ligando e desligando, todo dia. Ligando e desligando. Deus tem nos chamado para fazer todo dia. Ligava e desligava. O ofício de ligar e desligar. Através da obra daquele jovem. Ligar e desligar. Ligar e desligar. E o diácono, a Bíblia diz assim, que aquele que fazer um bom trabalho de diácono, que hoje também engloba as diaconisas, auxiliares e auxiliares, aquele que fazer um bom trabalho de diácono na casa do Senhor, adquirirá posições honrosas na casa do Senhor. Essa posição honrosa, irmão, porque todo pastor, eu não conheço, no ministério dele, ou onde eu fui criado, eu não conheci um pastor que foi pastor sem ser diácono. Por quê? Porque pastor continua sendo diácono, irmão. Enquanto não aprender a ser servo, não pode ser pastor. O maior é a lei do cristianismo. O maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Pedro entendeu isso no dia que Jesus foi lavar o pé dele. Não, o senhor não vai lavar meu pé. Jesus, se eu não lavar o seu pé, tu não tem parte comigo no meu reino. Não, Senhor, agora tu lava a minha cabeça, o pé, os braços, tudo, só lava tudo, pode lavar tudo. Aí Pedro entendeu isso. Então o maior servirá ao menor. Ah, hoje eu sou o líder. Não, você é o servo da igreja. Eu daqui um dia vou ter um anel aqui, no dia dessa mão aqui, mas não vou gloriar não. Mas tem muitos aí, irmão, só quer vangloriar. Vanglória. Eu quero glória para mim. Eu quero glória. Viu? Infelizmente tem isso. Só querem andar com motoristas, os melhores carros, as melhores casas, a melhor churrascaria, o melhor hotel. Se não for de avião, não vou.
né? Infelizmente, não é servo. Não é servo. Vocês nunca vão ver aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, vocês nunca vão ver vocês vindo aqui na igreja. Nunca. Porque eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Porque enquanto não aprender a ser servo, tem que ser servo. Viu? Esses são os que querem somente a lã, que é a gordura, mas não tem compromisso com o rebanho. Não tem compromisso com o rebanho. Viu? Então, meus queridos, os apóstolos agora passaram a ter tempo para fazer a obra. Tempo para evangelizar, para pregar, para visitar outros lugares, para ponto de pregação e assim por diante. Tiveram tempo para estudar. Obreiro tem que estudar, irmão. Estamos no curso aí toda segunda, terça-feira. Olha que eu tinha feito um cronograma aí para fazer uma grande festa. Vou ter que adiar para meio do ano que vem, ver se eu consigo formar mais alguns. Porque negligenciam o aprendizado. Estão negligenciando. E a obra precisando. As pedras estão clamando. E nós parados. E nós parados. Viu? Então, meus queridos, é hora. Obreiros precisam estudar. Segundo o que eu tenho ouvido esses dias aí, bem provável se o governo que está continuar, o governo federal continuar, o ano que vem deve passar ali a pauta que somente vão ser pastores que estiverem bacharel em teologia, nível superior. Então aí vai apertar, meus queridos, nosso país. Mas por isso que eu estou tentando introduzir e dizer aos irmãos, estudem. Porque a obra precisa de que nós venhamos estudar. A obra precisa de nós. A obra precisa dos crentes estudar. Jovens, não deixe de estudar. Não deixe o seu futuro parado. Jovens, dedique no estudo, na oração. Eu preciso aqui de jovens que venham formar, de irmãos que venham formar na advocacia, né, que venha formar em várias áreas para que venha ajudar a obra do Senhor nosso Deus. Precisamos, meus queridos, de estudar. Precisamos de estudar. Porque o mundo está globalizado. E a igreja está nesse sistema. Por mais que nós não queremos, mas a igreja está nesse sistema. É por isso que precisamos estudar. Viu? Ah, mas os apóstolos João e Pedro diziam que eles são indoutos, mas não eram analfabetos. Eram indoutos porque não eram advogados, não eram mestre como Gamaliel, como Paulo, ou outros naqueles dias lá, não. Mas eram homens que tinham conhecimento circular. Eram homens que tinham aí, se fosse nossos dias, o 2º grau completo. Eram homens que tinham esforçado, né? Para ter alguma coisa, eram pescadores, mas era um homem que tinha estudo, sabia ler e escrever. Tanto é que Pedro escreveu as suas epístolas, João escreveu o seu evangelho, então não era qualquer um não, viu? Não era qualquer um não, sabia muito bem o que estava fazendo. Tá bom? Não era analfabeto, não cai nesse risco, nesse erro de dizer que eles eram analfabetos, não era. Tá bom? Glória a Deus. Então a igreja organizou, e a igreja agora cresceu. Como aqui diz a palavra do Senhor nosso Deus. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Porque agora, nas sinagogas, os discípulos, os apóstolos iam lá e pregavam também para os sacerdotes. Hoje a minha esposa estava assistindo hoje um filme, e aconselho todo mundo a assistir. Deus existe. Deus não está morto. Deus não está morto. Viu? Muito bom. Quem puder lá acessar, alocar, assistir, vocês vão lá ver que o conhecimento de um crente faz a diferença. Viu? Faz a diferença. Assiste lá. Quem quiser ir para cá assistir pode ir também. De graça. Não cobro nada. Amém? Glória a Deus. Leva pipoca. Faz uma visita para o pastor. Passa a tarde comigo lá e assiste o filme. Amém? Glória a Deus. Então está convidado. Qualquer dia que você quiser ir, menos na quarta-feira, na sexta-feira, você está convidado para ir lá assistir esse filme comigo.
Amém? Filme maravilhoso. Qualquer dia que você quiser. Amém? Então, a igreja passou a crescer rapidamente, porque houve organização. Então, colocamos, irmãos, a organizar, a nós nos organizarmos, a nós melhorarmos e fazer nesta última hora a diferença aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Nós estamos encerrando este culto, irmãos. Glória a Deus. Oi? Vamos dar os avisos, só vou orar por essa palavra. Que o Senhor Jesus nos ajude. E que esse tema faça o melhor para Deus. Que nós venhamos fazer o melhor para Deus. Crianças, adolescentes, jovens, obreiros, irmãos e irmãs. Que nós todos venhamos fazer o nosso melhor para o Senhor nosso Deus. Até os nossos irmãos mais de idade, irmão Moisés, né? A Bíblia diz que os velhos na sua velhice darão frutos, são viçosos. Manitinha, né? Isso, os irmãos aí, não é hora de parar não. Porque a Bíblia diz que nós renovaremos nossas forças, né? Os meus melhores auxiliares até hoje nessa igreja têm sido os velhos, irmãos. Temos duas irmãs aqui, ainda tem aqui a Manitinha, o Moisés, não falta um culto. Tem uns irmãos aqui, o irmão Jesus, me ajuda, Manuel. Tem uns irmãos aqui. Eu tive aqui duas irmãs, uma saudosa lembrança, a irmã Ana, a irmã a avózinha, meu Deus do céu, irmã Geni, irmã Zordina. Eram irmãs aqui que na fundação dessa igreja aqui, irmãos, estava aqui com o pratinho, né, fazendo aqui os seus salgados, nas pamonhas, estava aqui ajudando, tinha mais força que os jovens. Um mês antes da irmã Ana falecer, eu fiquei admirado, ela nadar no rio. Um mês antes dela morrer, irmãos. Ela foi para nós, viajou com nós lá para Paracatu, e ela estava nadando no rio lá, parecendo um jovem. E algumas irmãs tentando pegar, não, mano, não, eu sei nadar, e nadando no rio lá. Quer dizer, força, vigor, né, condições de fazer algo do Senhor, mesmo na velhice. De vestido, né? Nadando de vestido, né? Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, é hora de nós estarmos fazendo o melhor para Deus. É hora de nós fazer o nosso melhor para Deus. E Deus conta com a mocidade, Deus conta com os irmãos mais jovens aí. Porque os velhos vai chegando a hora que tem que parar. Vai chegar o dia que eu vou parar. Mas é hora de nós ainda. Eu continuo ainda sendo jovem. Eu tenho todo vigor ainda, né? Eu tenho todo vigor, graças a Deus. Por muitos anos eu vou fazer algo do Senhor ainda. Amém? Então é hora de nós despertar do sono. É hora de nós fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus neste momento. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai, por essa palavra. Meu Deus, que o Senhor continue nos despertando, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Meu Deus, está aí, meu Pai, esta obra que o Senhor tem nos entregado, ó Deus, para fazer aqui nessa cidade, para fazer, ó Pai, onde o Senhor nos enviar, ó Deus, a diferença. Ó Deus, que o Senhor nos use, ó Deus, como atalaias, como missionários, como pastores, ó Deus, como evangelistas, como, ó Deus, servos do Senhor, para fazer a diferença neste santo ministério, a qual o Senhor tem entregado, ó Deus, em nossas mãos. Ó Pai Santo, continue conosco, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.